Olá, professores e professoras, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de ATPC, reflexões sobre o nosso aprofundamento curricular. A gente está trabalhando com o Superar Desafio de Humanas. O meu nome é Paula Assis, eu sou formadora aqui da EFAP, sou uma mulher branca, loira, pele clara, tenho estatura mediana, os cabelos na altura dos ombros, estou de óculos, né? Uso uma camisa preta. Aqui do meu lado hoje para a nossa conversa, a gente está aqui com o professor Luiz. Olá, professor Luiz. Olá, Paula. Salve, salve todos e todas. Eu sou o professor Luiz, professor de filosofia, hoje formador na EFAP, fazendo a minha autodescrição. Sou um homem preto, careca, barbas grisalhas, óculos grandes. Estou usando uma camisa verde com estampas de baobás verdes também e laranja. Estou aqui acompanhado da professora Paula para a formação. Então vamos lá. Só para a gente se localizar, né? A gente está na unidade curricular 1. No mundo tudo está interligado, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as avaliações, né? Terminando a unidade 4, já pensando na unidade 5, para a gente já para a finalização. Eu vou pedir que os professores e professoras deixem separado aqueles instrumentos que a gente usa para fazer as anotações, que são sempre muito importantes. Então, separa caderno, lápis, o computador, o bloco de notas, né? Sempre muito importante a gente manter o diário de bordo. Ele até acaba sendo um instrumento pedagógico para a gente, inclusive para a gente discutir com os nossos colegas, quando a gente não está, né, todo mundo junto assistindo, né, no mesmo horário, a TPC, então a gente deixa tudo anotadinho para as conversas continuarem depois. Pode passar, por favor? Isso. Os objetivos dessa nossa formação hoje: analisar e discutir sobre as atividades desenvolvidas, discutir o projeto final sugerido no aprofundamento. Pode passar, por favor. Isso, o percurso da pauta, né? A gente vai relembrar, esse nosso momento a gente sempre realmente deixa para a gente retomar, né, o novo ensino médio, como que ele está estruturado. A gente vai falar das avaliações, né, começando ali na atividade 4. Vamos passar os desdobramentos para que o trabalho continue dentro da unidade escolar. Tem o Saiba Mais, as dúvidas e avaliação e as referências bibliográficas. Geralmente a gente nunca consegue passar todas as referências, né? Então a gente é sempre bom lembrar que o material está disponível no repositório. Então, né, não deu tempo de pegar, tá tudo lá bonitinho, né? Então, vamos relembrar, né? Vamos falar de novo sobre o novo ensino médio, como ele está estruturado, né? Então, a gente tem ali, né, as 3 séries do ensino médio. A gente está começando aqui com o segundo ano do ensino médio, segunda série do ensino médio. Então, a gente tem parte da grade curricular composta pela formação geral básica e a outra parte composta pelos itinerários formativos. Dentro do itinerário formativo, a gente tem as unidades curriculares que são do Inova, os componentes curriculares do Inova, e a gente está ali, ó, na unidade curricular 1. Lembrando que quem trabalha com PEI de 9 horas, está trabalhando com a unidade curricular 7, né? Essa unidade curricular, ela não é semestral, ela é anual, né? Então, durante todo o ano, a gente vai estar, PEI de 9 horas, está com a unidade curricular 7. Podemos ir para a próxima, por favor. Aí a gente tem a estrutura do mapa, né, que é um instrumento fundamental para a gente trabalhar com as unidades curriculares, né? Então a gente tem ali o nosso desafio, superar desafio de humanas, a unidade curricular que a gente está terminando já, né, a unidade curricular, e a gente tem dentro dessa unidade curricular os componentes, né? Então o componente 1, ciência, tecnologia e ética. Componente 2, transformações do espaço geográfico e sociedade. Componente 3, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Componente 4, cultura e sociedade. E o componente 5, oficina de produção textual e oralidade. Então, hoje a gente vai ali falar mais um pouquinho, terminar, né, a atividade 4, para a gente, né, entrar na atividade 5 e finalizar, né, essa unidade curricular. A próxima, por favor, né? A estrutura do mapa,
ela se divide, né? Então a gente tem ali a atividade, dentro de cada atividade a gente tem a primeira parte que é composta pela introdução. Então na introdução a gente tem a descrição geral da atividade, apontando quais são os eixos estruturantes, né? Além disso, a gente tem o desenvolvimento, mais ou menos organizado pelo número de aulas, né? Nesse caso, né, são aleatórios, pode ter para mais, pode ter para menos, nesse caso são 4 aulas. Dentro do desenvolvimento, a gente tem sugestão para que as habilidades sejam desenvolvidas. E, por fim, a gente tem uma sistematização. Além disso, além dessa estrutura, a gente tem um box com Saiba Mais, né? Ali a gente tem indicação de alguns materiais, indicação de site, de filmes. A gente tem o de olho na integração, que é aquele momento, né, em que a gente faz a conversa entre os componentes e entre as atividades dos componentes. E, por fim, a gente tem sugestão de avaliação, né, pensando que a nossa avaliação ela é formativa processual. Podemos continuar, por favor? Isso. Nesse caso específico, né, a gente tem essa integração das atividades. Então, a gente tem ali o componente 1, que conversa diretamente com o componente 2, né? A atividade do componente 3, que tem um diálogo muito estreito com o componente 1, e a atividade 4, né, conversando ali com o componente 2. Lembrando que essas conexões, né, nesse caso a gente está trazendo como exemplo, na nossa última TPC a gente tratou mais detalhadamente sobre essa integração, né? Mas assim, lembrando que ela pode, da forma como ela se põe ali no mapa, é sugestão, né? E que a gente sentado ali com os nossos pares que trabalham na mesma, que estão trabalhando aqui com a gente nesses outros componentes, é aquele momento da gente sentar, conversar, dialogar, né? E ver como que essa integração ela também pode se dar. O mapa traz, né, as sugestões, e essas sugestões elas precisam ser, a gente precisa se apropriar delas para que a gente consiga fazer novas conexões. A próxima, por favor. Isso, aí a gente tem, né, as habilidades, né, que são tratadas aqui, no caso da formação geral básica, né, que vão ser aprofundadas no componente, né, então a gente tem ali M13, CHS 103, a gente tem o CHS 105 e o CHS 104. A gente fala bem rapidinho aqui, usando só os códigos, mas a gente queria deixar, né, bem claro para vocês que quando a gente está trabalhando com habilidade, o quanto é importante a gente se apropriar dessas habilidades, né, porque é dentro da habilidade, quando a gente se apropria dela, que realmente a gente consegue fazer, né, propor sugestões, né, pensar melhor como a gente pode trabalhar essas atividades. Então, se apropriar dessas habilidades é de fundamental importância para a gente conseguir desenvolver, né, de uma forma... conseguir pensar outras possibilidades dentro do material. Só um complemento, Paula. É interessante também que a gente explane sobre as habilidades para os estudantes, né? Para que eles também acompanhem o momento do aprendizado e aquele tema que será desenvolvido a partir da habilidade. Então, elaborar hipóteses, por exemplo, isso precisa ficar claro para o estudante de que forma ele fará isso dentro do componente, ou caso tenha que identificar e contextualizar, deixar claro esses conceitos para que ele se aproprie de fato, né? E até aquele momento, né, eu acho que foi até você, né, professor Luiz, que falou uma vez que colocava na lousa, né, escreve na lousa qual que é a habilidade, conversa com ele sobre a habilidade, né, e até o momento do final da aula a gente fazer aquela nossa avaliação, né, a autoavaliação também, para ver, né, o que a gente conseguiu atingir. E pensando, né, nessa ligação, né, já que tudo está interligado, descrevendo essas habilidades, explicando esses conceitos, o estudante consegue entender, por exemplo, que em outros componentes, em outros momentos do dia, né, ele terá também essa habilidade sendo desenvolvida. Isso, né, é muito importante. E né, a questão do protagonismo, né, ele é responsável, o estudante que está ali, ele é responsável também pelo processo, por todo o processo de aprendizagem, né. Podemos ir para a próxima.
Ô Luiz, acho que a gente pode fazer um bate-bola, porque eu falo um pouquinho rapidinho sobre a atividade e você... Tá certo. Pode ser? Vamos sobre lá. O componente? Perfeito. Na verdade, é uma retomada, a gente vai fazer uma retomada bem rapidinho, né, do que foi cada uma, né, o que se desenvolve nessas atividades, e o Luiz fala um pouquinho para a gente de avaliação, tá bom? Então, vamos lá, no componente 1, né, a gente tem aí as habilidades, como eu já disse, né, a gente tem os códigos das habilidades, e só para a gente retomar, é aquela atividade que a gente pede, né, que fala sobre a crise da razão, que os estudantes fazem a pesquisa sobre, né, quatro filósofos, o Nietzsche, o Schopenhauer, o Horkheimer e o Foucault, né, para discutir uma coisa que é tão presente hoje, né, essa questão, né, do conhecimento científico, né, o que está valendo e o que não está valendo. Até né? que ponto esse conhecimento científico é tido hoje como uma verdade absoluta, né? A partir de qual momento ele passou a ser questionado? A gente tem esse questionamento mais para o final do século XIX, e aí século XX, se questionando de forma mais contundente, né, esse uso da razão como absoluta, algo que começa no iluminismo, segue no positivismo e assim por diante. Então, o estudante fazendo essa pesquisa, ele consegue já se situar no momento atual, no momento da contemporaneidade, daquilo que está sendo abordado na unidade. E o bom dessa atividade é que a sugestão não é para falar sobre, né, como que, né, Nietzsche pensa, mas é para trazer os questionamentos propostos pelo Nietzsche, pelo Schopenhauer, Foucault, né, para a nossa realidade, né, como é que a gente vê dentro da nossa realidade, né, esses questionamentos que são postos pelos filósofos. Correto. Aí o próximo... Então, essa avaliação, como nós estamos falando, né, ciência, tecnologia e ética, e aí tem também as habilidades do itinerário formativo, no caso de ciências humanas, a habilidade 1, a habilidade 3, e sempre bom lembrar que a avaliação deve ser processual e privilegiar as pesquisas, os registros, né, os debates, a interação entre os grupos. Aí nós estamos falando de seminários, nós estamos falando de projetos de empreendedorismo, por exemplo, fazendo com que a metodologia ativa esteja presente dentro desse momento de aprendizagem. Né? Pois não? Desculpa, Imagina. E no caso, né, quando a gente pensa de fazer a pesquisa, né, então os alunos fazem a pesquisa fora e trazem para dentro, e é coisa que a gente já faz isso, né, quanto tempo já fazemos, né, isso, e apresentação de seminário, mas a gente pode pensar na questão da proposta realmente da sala de aula invertida, né, então tem toda a curadoria do professor de ir lá, né, trazer até mesmo alguns sites, né, que são mais apropriados para pesquisa, ou indicação de filmes para que os estudantes façam essa pesquisa, né, e a partir, né, do que eles pesquisam e trazem para dentro da sala de aula é onde a gente vai começar a conversa. Né? A gente fala assim, mas não tem novidade, eu sempre fiz isso. Hoje a gente chama de sala de aula invertida, né, com uma sistematização e uma intencionalidade mais específica. E é interessante também que até quando há a interação dos colegas, a gente percebe que já é uma prática muito desenvolvida, né? Nós não trazemos nenhuma novidade nesse sentido, né? Isso já vem sendo desenvolvido, inclusive pautado por todos os documentos que orientam as formações, as aulas e assim por diante, né? Exatamente isso. Podemos ir para o próximo? Isso, agora a gente vai falar do componente 2, que são transformações do espaço geográfico e sociedade. Essa atividade ela é muito bacana, porque ela traz um trabalho com aquele SimCity, né, que é aquele jogo, e os estudantes eles vão montar uma cidade da forma como, né, poderia ser né, sustentável, uma cidade mais ideal, né, num plano que não é né, real, né? Isso, no plano virtual. No plano virtual, sumiu a palavra. E aí você aproxima também de uma realidade que o estudante está inserido, né? Na questão do game, na questão dos jogos. Aí você já faz uma correlação com a tecnologia, trazendo mais uma vez para esse momento contemporâneo, fazendo assim com que esse aprendizado também se torne divertido, porque faz parte ali da linguagem, né, do jovem estar inserido dentro desse mundo tecnológico.
E aí a gente tem que apontar, né? Você fala assim, a gente vai montar um negócio que é, né, tá virtual, a minha escola não tem internet, a gente está com problemas e tal, né? Mas é aquela coisa que tanto a gente pode pensar que pode ser ser feito num momento, né, fora da sala de aula, ou até mesmo, né, trazer isso para a mesa, né, ali onde o aluno estuda, né, então assim, aquela boa e velha maquete que a gente sempre usou, né. E a gente tem até alguns jogos de tabuleiro que simulam também esse mundo virtual, banco imobiliário, algumas outras, né, algumas outras brincadeiras que trazem esse lúdico para o aprendizado. Isso, trazer até mesmo a possibilidade deles montarem um jogo próprio, né, correto. Eles próprios montarem o jogo. Né? Aí o próximo, transformações do espaço geográfico, como nós estamos falando, e a sociedade, né? Então a sugestão nesse momento é que se observe o processo de construção da cidade, o relatório, e aí trazendo também uma outra situação já muito atual do podcast, para avaliação das aprendizagens, né? Assim, dessa forma, considerando as questões norteadoras apresentadas, além de outros critérios que podem ser definidos junto aos estudantes. O brainstorm, o processo de construção da cidade, como foi dito, relatórios, e aí o podcast. O próximo, por favor. Deixa eu só voltar um pouquinho ali na questão do podcast, né? Porque para a gente fazer, né, a ligação, né? Então a gente nesse momento que o C2 vai conversar lá com o componente curricular 5, né? Que a produção textual ali também tem a proposta de como elaborar esse podcast. Como é que a gente vai, quais são as instruções, como que a gente, né, organiza, como monta roteiro, né, para a gente fazer o podcast. Correto, fazendo essa relação, essa interligação. E aí, no caso, as narrativas históricas e as suas produções, material ou imaterial, pensando aí na habilidade do itinerário formativo de ciências humanas, 3, e aí traz como sugestão a capoeira como um patrimônio material brasileiro, né? Apresentando a cultura que mistura esporte, luta, dança, uma cultura popular que envolve música, a questão lúdica também está presente na capoeira, e a resistência de um povo, fazendo também, mais uma vez, ligação com a educação antirracista, por exemplo, e que caracterizada por movimentos que requerem habilidades engenhosas, movimentos ágeis e substanciais. Aí a gente pode passar para a próxima. A narrativa, no caso da produção, seria a sala de aula invertida, como a professora Paula passamos anteriormente, ali fazemos a curadoria, oferecemos algumas indicações para que esse estudante pesquise e depois, retornando, a gente tem, por exemplo, né, a questão do artigo de opinião, aí fazendo uma relação já, né, com códigos e linguagens. A gente tem, por exemplo, a sugestão de uma exposição de fotografias, onde esses estudantes podem fotografar rodas de capoeira, procurar, de repente, no seu bairro, na sua região, algum lugar que tenha exposição, né, dessa prática, e entrevistar, inclusive, mestres de capoeira, pessoas que praticam, caso ele não tenha esse contato mais próximo, pesquisar e socializar, que aí é o objetivo para sistematizar essa avaliação, essa socialização também, né? Eu só vou dar uma sugestão quando a gente falar da exposição, por exemplo, né, dessa exposição fotográfica, né, que a gente pode tanto pensar na questão, né, de imprimir as fotos, né, ou de repente até fazer releituras em cima de fotos que já tem, né, trabalhar com releituras e deixar a criatividade, né, tomar conta ali e pensar, né, às vezes a gente fala, mas para imprimir a gente tem essa dificuldade de pensar em exposições que são virtuais também, né? Então monta uma exposição virtual, disponibiliza, tem muitas escolas que têm redes sociais, né? Então, né, disponibiliza essa exposição, né, nas redes sociais. Você pode fazer uma reprodução a partir de desenhos também. Isso. Aí você desenvolve outras habilidades daqueles estudantes que têm, né, mais apreço pelo desenho. Você pode fazer também uma exposição a partir da narrativa desses estudantes, daquilo que eles aprenderam,
gravando pequenos vídeos no próprio celular, sim, isso ser exposto também. Sim, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Por exemplo, falando da roda de capoeira, né, que é o que a gente está falando, que existem documentações, né, que são, a gente falou de fotografia, você falou de algumas imagens, né? Então, retomar, de repente, como que a capoeira é retratada no decorrer do tempo. Se eu não me engano, acho que tem uma das obras do Debré, que ele retrata uma roda de capoeira, e já no século XIX, né? Então, trazer esses elementos mesmo, né, para a gente discutir, principalmente no tirando da nossa linha do horizonte, né, que a gente está fazendo uma discussão sobre patrimônio imaterial, né? Então, aquilo que não, né, que a gente não tem, a gente não consegue tocar, não consegue, né, manipular, mas que faz parte da cultura, né? Então, a gente está falando especificamente aqui da roda de capoeira, mas pode ser, né, o pão de queijo, por exemplo, que é eleito como patrimônio imaterial, né? As paneleiras de goiabeira, também um jeito específico de você fazer a panela de barro, né? Então, são algumas práticas culturais, né, que foram, né, elencadas como patrimônio imaterial. É importante a gente salientar isso, porque isso daí é um dos focos da atividade, né, o que é patrimônio imaterial e o que ele representa disso, né? Então, a gente fala da capoeira, de qualquer um desses, mas, de repente, na cidade a gente tem alguma coisa, né, no bairro a gente tem alguma coisa que já foi elencado como patrimônio imaterial. E aí você faz um recorte dessa cultura e demonstra para o estudante o quanto ela é intrínseca à nossa própria existência dentro daquele espaço que nós ocupamos, né? Nós não seríamos o que somos sem esse patrimônio. Exatamente. Mesmo não sendo concreto de forma física, mas ele existe na nossa constituição como pessoa, né? Sim, sim, na formação da identidade. Exatamente. Que é a nossa próxima conversa, podemos passar. E aí, na cultura e sociedade, a gente tem a habilidade do itinerário formativo de Ciências Humanas A4, e aí as festas populares, é aquilo que nós estamos falando sobre a identidade, né? A importância dos marcadores dessas culturas e identidades locais, reforçando, né, a importância do aluno se perceber pertencente a esse local, constituindo espaços, o pertencimento, a sociabilidade, a socialização, não só pela realização, mas em todo o processo de organização, no qual muitas pessoas se envolvem por diversos motivos, como por herança, tradições familiares, a história da narrativa, né, que vai se perpetuando a partir do momento que ela é permitida ser dita. Vou fazer os comentários sobre a atividade, que eu acho essa é uma das atividades que eu mais gosto, essa, que fala sobre festas, né, e de como a gente né, como que a gente constrói a identidade, de como ela não é fixa no tempo, né? Então, o quanto isso vai modificando conforme a gente vai recebendo influências, né, de outros lugares, de outras pessoas. Então, tem, por exemplo, né, o que é usado nessa atividade em específico, a festa de peão de boiadeiro lá de Barretos, né, que fala, né, que na sua origem era uma festa que ligava muito a questão do campo e da cidade, né, em que você traz elementos específicos do campo para dentro da cidade. Então, a queima do alho, né, aquelas competições de barril, né, de laço, né? Então era muito essa demonstração do que está lá no campo e do que você traz para dentro da cidade, né, transformando isso numa festa, e que era a representação, né, representava especificamente trazia a identidade, né, tanto do campo quanto da cidade, especificamente da região ali de Barretos, e de como isso se transformou ao longo dos anos, né? Então, a gente tem hoje em dia uma mega festa em Barretos, né? Era antes, né, das primeiras, né, eram rodas de violas, né, do pessoal ali da região, danças específicas do pessoal da região. E hoje você olha para a festa de Barretos, né, aquele mega evento, né, de proporção internacional, né, inclusive, né, artistas que vêm fora do Brasil, né? Então, assim, teoricamente, né, aquela festa de Barretos lá do início, né, não é a mesma festa de Barretos que a gente tem hoje, mas é aquele momento da gente refletir, né, no que, né,
essas influências que vêm, inclusive de fora, né? Tem muita coisa do country Sim. lá, né? Não é mais a do caipira, mas é a do country, né? O quanto isso influencia hoje, né? Então ainda existe essa relação entre campo e cidade expressa nessa festa, né? Então você perdeu a identidade? Não, né? A gente sofre influências no decorrer da nossa vida, do tempo, né? Dos lugares, né? Então todas essas influências, elas vão formando identidades que são, né? Mas ainda a gente mantém algumas coisas, né? Então, falar de questões de ruptura, de permanências que estão presentes ali. A festa do peão de boiadeiro, de Barretos, é uma, né? Eu lembro que até na última que a gente estava conversando sobre isso, a Isis lembrou da festa que tem no Sul, da Oktoberfest também, que tomou essa proporção, né? Sim. As festas a festa da uva, a festa do morango, que tem aqui no interior de São Paulo. Isso, Atibaia. Atibaia, as festas juninas que tinham uma característica nas escolas, com as quadrilhas, e hoje já tem, as danças já são coreografadas de uma outra forma, muito se espelhando também nessa influência de fora do país, Sim. que leva também para uma reflexão interessante de como está sendo ressignificado, até que ponto a identidade ainda permanece ali dentro, né? Para o estudante perceber que, embora haja influência, como você disse, a identidade, a genuinidade daquela identidade, ela permanece. Sim. E dentro de um universo polarizado, dinâmico, a gente não consegue ficar livre, né, no caso das influências. É bem lembrado das festas juninas, né, porque até mesmo a dança de quadrilha, por exemplo, né, que você faz, né, que ela é coreografada, mas ela é cantada, você vai recebendo instruções do que você está fazendo. Sim. Isso remete a festas da Europa, Correto. Né, do final da Idade Média, né, então coisas que a gente traz, né, que às vezes você acha que isso é autêntico. Também essa autenticidade, ela não existe, tamanha a circulação que a gente tem. As informações, as influências. Isso. Né? É uma coisa que eu costumo falar, essa cultura, né? A cultura, ela é dinâmica, Sim. Não existe cultura parada, né? Cultura parada morre, né? Se você mata, você acaba com a identidade, né? Você simplesmente mata, né? Não existe uma cultura estagnada, uma cultura parada. A cultura, ela é por si só dinâmica. E você não permite, caso ela fosse estagnada, você não permitiria que o novo também se apropriasse dessa cultura. Exatamente. Porque esse novo olhar, essa nova perspectiva, traz para a cultura o dinamismo atual, dinamismo do momento presente, né? Isso, né? Tá vendo por que eu gosto tanto dessa atividade? É uma das minhas favoritas, essa daí. De muito assunto. Podemos passar, por favor? Isso, vamos falar um pouquinho da avaliação, né? Então, a proposta dentro dessa atividade, né? Como metodologia ativa, a gente tem a rotação por estações. Os estudantes, eles fazem pesquisas sobre várias festas, sobre algumas festas, né? E eles, né? Cada grupo apresenta ali, né? Você vai circulando os alunos por ali, e a partir dessa circulação eles vão tomando nota, né, vão sintetizando o que eles vão pegando do que foi pesquisado por outros grupos, né? Então aqui a gente tem, né, dentro dessa atividade, que pode contar com uma avaliação, a própria pesquisa, né, a construção de vídeos, de podcasts, de textos. Lembrando que aqui a gente tem de novo a ligação lá com o componente curricular 5, né? Aí a gente tem, né, a construção do quadro sinótico, né, quando você vai passando pelas estações, né, os estudantes vão fazendo as suas anotações e a partir dali, né, vamos tirar uma síntese do que foi observado. E a própria autoavaliação, né, que é aquele momento lá né, de você apresentar as habilidades, né, e aí fazer essa retomada. Vamos lá ver, né, o que a gente tirou daqui. Né? Você conseguiu atingir aqueles objetivos, né, que a habilidade propõe, e qual é a consequência, qual é a sequência, no caso, né, dessas habilidades para as próximas aulas, para as próximas interações entre eles. É importante. Exatamente. O próximo, por favor. A oficina de produção textual e oralidade. Aí a gente já está falando da habilidade, por exemplo,
de códigos e linguagens, não é isso? Isso. E aí, no caso, habilidade 6, falando do podcast, né, que é a triagem de notícias, de fatos relevantes. Essa triagem, ela pode ser feita, como nós já havíamos dito, pela uma curadoria do professor, previamente, até para que tenha-se um material mais validado, mais aprofundado, com menos espaço para achismo ou para conflitos no pensamento do estudante, e aí em torno, né, daquilo que está sendo tratado ali, a divulgação dessas notícias, né? De que forma que os nossos estudantes se relacionam com as suas comunidades e assim por diante. Falando da questão da curadoria do professor, né, para elaborar um trabalho desses, né, que a gente vai estar falando especificamente do podcast, tem até algumas que aí a gente junta com com esse último componente para falar de identidade, que é uma sugestão de um podcast feito por uma radialista, se eu não me engano, dos Açores, e que ela faz, né, ela conversa sempre, a conversa dela com algum brasileiro. Sim. E aí você vai discutir ali, né, na verdade, como que, né, os dois estão falando em português, né, os dois ou três, ela sempre traz mais de um convidado, né, eles estão falando em português de maneiras que são muito, né, diferentes, distintas, por conta, né, com seu sotaque, né, dos regionalismos e tal, né, e que eles conseguem se entender, né, apesar de estarem falando de maneira tão diferente, eles conseguem entender o que se entender ali, afinal de contas eles estão falando português, e que ali, né, traz ali dentro, né, a língua é uma questão de identidade, né, a proposta da língua é uma questão de identidade. E aí se percebe também, com relação a essa diversidade, de que uma identidade única, né, desperta ao momento que ela se espalha, né? Falando do português, por exemplo, que é o nosso, que é o de Portugal, que é o de Angola e de todos os outros países também que têm o português como língua oficial. Exatamente, né? E o próximo, por favor. E aí apontar mesmo para a questão da curadoria, né? Então, assim, podcast, né? A gente tem uma pulverização de podcast de todos os assuntos que a gente possa imaginar, a gente vai encontrar, né? E isso que é típico da cultura juvenil, né? Então, assim, quem, né, diria que, né, há 5, 6 anos atrás a gente já está trabalhando com podcast dentro da escola, né? Eu lembro que, assim, a primeira proposta que eu fiz de podcast foi era para um trabalho sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí estava muito começando essa coisa de podcast, falei, vamos ver como é que é isso dentro da sala, né? E a gente pegou e montou esse podcast sobre a Primeira Guerra Mundial, e dei a Segunda Guerra, das instruções e tal, né, para a moçadinha ali, falei como é que era mais ou menos, a gente só está escutando e tal. E aí eu fui escutar, né, quando eu fui escutar o trabalho deles, tinha um trabalho que vinha assim, então, né, falava e tal, observe a imagem abaixo. É que você está inserido dentro de uma ferramenta, mas ainda pensando em outra, né? Exatamente. Né? Interessante também nessa questão da curadoria, Paula, é que o podcast, ele acaba assumindo um valor de verdade e muito perigoso. Então é importante que o professor, a professora tenha esse cuidado, até porque as informações passadas ali, elas partem de uma perspectiva que se espera que seja fundamentada, né, pautada naquilo que não é contraditório, naquilo que não é preconceituoso, discriminatório, na questão do desrespeito às diversidades, por exemplo, né? Isso é de suma importância, né? Como eu estava dizendo, a gente tem uma pulverização de assuntos, né, que são tratados em podcasts. A própria dinâmica, né, do que é feito um podcast. Então, é muito fácil a gente estar, né, indo de um lugar para o outro, né? Então, tem gente que escuta música, tem gente que vai ouvir um podcast, vamos ver o que está acontecendo, né? Mas saber de onde está vindo, quem foi que produziu, para que foi, né? Então, assim, quem está, né? Quem são as pessoas realmente que ouvem, para quê? Qual o intuito daquilo ali, né? Quem são as pessoas que estão produzindo? Então, essa leitura que é uma leitura crítica, né? E também do professor, de ter muito cuidado a hora que vai escutar a produção dos estudantes, né?
para realmente detectar, né, tipo de coisa. Às vezes, né, é a reprodução de alguma coisa que eles ouviram e que de repente venha, né, com questões ligadas a preconceito, com discriminação, né? Então, muito importante fazer, né, além da curadoria, de mostrar para os estudantes, né, o que a gente pode ouvir, quando, né, quais são as gamas, né, de possibilidades quando a gente escuta um podcast, né, mas também do professor, né, ouvir muito atentamente a fala, né, do que esses estudantes porque ali é reproduzindo. um caminho de comunicação, de informação, de formação, inclusive, que precisa estar atento também a esses detalhes, não é isso? E também lembrar, né, que a gente está falando de podcast, de repente a gente tem a ideia de que fica só no campo da oralidade, né? Então, na verdade, o podcast ele pode produzir registros que são impressos também, Sim, né? claro. Por exemplo, na questão da elaboração do próprio roteiro, né? Então, o que eu vou falar aqui, o que vai vir, né? Pedir mesmo para o estudante que entregue, além do podcast, entregar o roteiro de como aquilo foi produzido. Afinal de contas, né, a gente não está só no campo da oralidade. Correto. E você adapta à realidade tecnológica de recursos que você tem. E aí, utilizando os registros, você consegue, por exemplo, fazer com que todos os estudantes participem de forma mais ativa da atividade. Exatamente, né? E lembrar também, né, que quando você faz ali o registro, você tem um roteiro para seguir, não é aquele negócio de você abrir o microfone e sair falando Sim, que bem entende, aleatoriamente. né? Tem uma estrutura a ser seguida. Correto. Né? É isso. Vamos para o desdobramento? Então, ali a gente tem o desdobramento, né, da atividade, a gente tem os nossos 45 minutos aqui, que a gente tenta, na medida do possível, né, transformar isso num bate-papo reflexivo, né, para que a gente, acreditando que os professores aí dentro da escola, né, tem esse momento de reflexão, sente com seus pares, né, e discuta, principalmente a questão, né, de como a gente integra esses componentes. Essa, né, é um dos propósitos do aprofundamento, né, e como é que a gente vai integrar esses componentes, qual que é a melhor maneira da gente fazer essas integrações, e aí a gente já, inclusive, ir pensando, né, no momento de finalização desse nosso primeiro componente, né, desse nosso primeiro aprofundamento aqui. Aí só deixando também... Volta um pouquinho lá, por favor, isso. Aí também deixando aqui que é sempre uma sugestão, né, não é uma imposição, existe um documento norteador e a gente tenta trazer possibilidades de se trabalhar essas atividades, esses aprofundamentos, muito também a partir das devolutivas que nós temos nas interações com os professores e professoras da rede, como um auxílio dentro daquilo que vai ser executado a partir da realidade, né, do professor, da professora, contextualizando para aquele público, para aquela clientela que ele tem dentro da sua unidade escolar, sem que seja engessado, né, e tendo essa criatividade que é notória da rede. A gente veio ontem de um espaço brilhante de criação de professores e estudantes. Nós estávamos ontem na Expo Inova, desde, né, terça, quarta e quinta, e a gente percebe o quanto as professoras estão fazendo, estão se desdobrando para permanecer dentro dessa criatividade, de instigando esses estudantes, né? Então é uma sugestão e a gente sempre espera poder contribuir com o trabalho de vocês. Isso, vamos aproveitar então esse momento do desdobramento, né? Os nossos 45 minutos aqui de conversa, a gente passa os próximos 40 minutos para vocês, né? E aí a proposta realmente já, né, de mão na massa, da gente já, né, ir planejando, né, como é que vai ser a execução, né, final, da avaliação final, em que a gente vai integrar todos esses componentes. Por isso que a gente, né, estava aqui comentando dessa conversa tão importante, né, que a gente tem que ter com os nossos pares, né, para a gente realmente pensar, né, no produto final, né, desse nosso primeiro semestre, né. Pode passar, por favor, só para a gente ir para os nossos avisinhos rapidinhos, né? Aí o site do Novo Ensino Médio, né, que tem o material disponível. Lembrando que também a nossa formação aqui está lá no repositório, né? O próximo, por favor, né? Esse momento, né, o QR Code aí, com dúvidas e avaliações, né? A gente sempre pede para que faça avaliação do nosso trabalho, inclusive. Tem o Saiba Mais, né, que está aí para tirar, né, da onde a gente tira a formação, né, os referenciais, né, e
por aqui que a gente vai, né, encerrando. Agradeço, né, a todos, né, vou encerrar aqui, né, já que eu agradeço a todos, né, pela paciência, né, por esse momento tão especial da gente. Daqui 15 dias a gente está de volta. Luiz? Sim, agradecemos, saudações a todos, ótimo dia de trabalho, agradecemos intérpretes, produção, professora Paula, que sempre é generosa comigo, e seguimos até as próximas. Bom trabalho.